Todo mundo tem segredos. Quase ninguém, além de você, sabe o que realmente acontece na casa 8. Porque essa é a casa que te deixa vermelho, envergonhado. Tem segredos aqui que você não conta nem para você mesmo. Nessa casa, você entra no modo de navegação anônima. Como todas as casas, a casa 8 ela também tem uma ligação com a casa oposta, que é a casa 2. Se na 2 fica o seu dinheiro, na 8 fica o dinheiro do outro. Na 2 ficam os seus valores, na 8 ficam os seus preconceitos. Na 2, os seus talentos desconhecidos. Na 8, seu lado menos agradável, seus erros, seus defeitos. Embora ela não mostre sempre coisas muito agradáveis, muito bonitas, ela é uma casa essencial para o equilíbrio e para a proteção do mapa. Porque nessa casa mora um monstro, que é você. E vamos ver em 5 etapas a casa mais secreta do mapa. Número 1. Os bens partilhados, recursos dos outros. Na casa 2 ficam os seus recursos, o que você ganha como salário, por exemplo. O meu, da casa 2, vira o nosso, na casa 8. Como você partilha o que é seu? Você divide com quem? Câncer na 8 é cauteloso. Ele partilha, mas com pessoas próximas, com a família. É mais apegado aos bens. Mas a gente vê também os recursos dos outros na nossa vida. Qualquer bem, qualquer dinheiro, qualquer recurso que não venha do seu ganho direto. E os bens do parceiro. Uma casa 8 muito forte, com Sol ou com Vênus, ela pode indicar um parceiro com bens, um parceiro com posses. Outros recursos que aparecem aqui também são as heranças recebidas e também os lucros com sociedades, quer dizer, os resultados da 7ª casa. Planetas mais de risco, como Urano ou Netuno, se mal aspectados, eles alertam para riscos de investimentos em conjunto. Conta conjunta, cartão conjunto, financiamentos em conjunto. Urano deixa você muito exposto a imprevistos. Você não tem muito controle das ações de Urano. E Netuno deixa os recursos muito dependentes, muito misturados com os recursos do outro. E há o risco de golpes também. A gente sempre precisa dar uma atenção extra, ter um controle mais organizado onde aparece Netuno. Porque Netuno ele é aquela neblina do mapa. Júpiter nessa casa ele dá uma proteção, uma segurança especial. Os recursos de outras pessoas, eles surgem quando você mais precisa, especialmente de um parceiro, ou por meio do casamento, ou outra pessoa. Como tudo depende muito do uso que a gente faz do mapa, Vênus na 8 é um posicionamento ótimo, Vênus é sempre um planeta benéfico, mas pode indicar aí casamentos também por interesse, porque esse mapa ele procura parceiros com recursos, ou ele precisa de parceiros com recursos, ele prefere parceiros com recursos. Com muitos planetas nessa casa, você pode trabalhar cuidando dos recursos de outras pessoas. Trabalhar com economia, por exemplo, contabilidade, investimentos, como consultor financeiro. Número 2, seu lado sombra. Uma das histórias mais fascinantes da literatura é O Médico e o Monstro. Esse tema ele gerou muitas releituras, porque ele aborda um tema que é meio difícil da gente admitir. Esse médico ele não se transforma, ele não vira um monstro. O experimento que ele fez trouxe à tona um monstro interior que já existia, já estava lá. E é isso que acontece nessa casa. Por ser uma casa muito secreta, assustadora mesmo, os planetas que ficam aqui, eles não se expressam com a mesma naturalidade. A própria pessoa, ela freia o impulso desses planetas, como se ela estivesse domando, vigiando algo que pode sair do controle. Por isso nessa casa fica o seu ódio, o seu rancor, sua vingança e os seus preconceitos. A astrologia aqui ela não julga, ela traduz. Mas isso não quer dizer que fica por isso mesmo. Que a casa 8 é para você usar o seu lado mal e tá tudo bem. Mas também não dá para você fingir que não existe, jogar para baixo do tapete. Imagina a casa 8 como se ela fosse um tipo de esgoto do mapa. O esgoto ele é muito necessário, mas o que passa pelo esgoto, o que vai para o esgoto, está ali para ser tratado, para ser purificado e para ser reutilizado. Até para não entupir, não contaminar o resto do mapa. E cada mapa vai ter a sua forma de lidar com essa maldade, com esse lado mais negativo, mais agressivo.
Às vezes olhando honestamente para sua fera aí, identificando, assumindo que ela existe e a partir daí você consegue domar. Ou às vezes canalizando isso para uma outra coisa, usando construtivamente. Um exemplo, Gêmeos ou Mercúrio na 8 pode indicar uma propensão a criar intrigas, a difamar, a descobrir e revelar segredos e a ser mortal com as palavras. Essa mesma mente poderosa, investigativa, ela pode ser usada em pesquisa, investigação, trabalhar com auditorias, resolver palavras cruzadas, enfim, existem muitos caminhos de você gastar essa energia de Gêmeos em outra coisa. Para identificar as tendências ruins da casa 8, é só pensar no lado negativo dos signos e planetas que estiverem ali. Planetas são mais fortes do que os signos. Por exemplo, o Touro, ele é o acumulador do zodíaco, né? Ele vai juntando as coisas. Numa casa 8, Touro pode indicar rancor, porque ele vai acumulando, guardando aqueles sentimentos ruins que ele teve. Peixes na 8, negativamente, pode indicar até uma obsessão religiosa ou muitos preconceitos religiosos e o risco de envolvimento com drogas, com álcool e com energias negativas, mexer com coisa que não devia. Aliás, Plutão tem essa propensão também, né? Essa curiosidade de Plutão de querer ir na raiz, nas profundezas de tudo e acabar mexendo onde não deve. Esse seu lado mais sombra inclui também o seu lado perigoso. Todo mundo tem um lado ameaçador que oferece perigo. A questão é até que ponto, que riscos você representa sob pressão. É a casa da reação passional. Perdi a cabeça. Vou pegar um exemplo forte aqui. Uma pessoa com Marte na 8. É um posicionamento de uma pessoa perigosa. E ela sabe disso. Mas isso não quer dizer que ela seja uma pessoa agressiva. Aliás, pelo contrário. Porque a 8 é a jaula. Está tudo ali escondido, controlado, domado. Mas é muito, muito comum alguém com Marte na casa 8 já ter tido suas fantasias homicidas no momento de raiva. Ou pelo menos fantasias de muita agressividade, desejos muito agressivos. Não quer dizer que ela vá tomar uma atitude conscientemente, racionalmente, nesse sentido, mas a fera interior dela é bem agressiva, independente das aparências. Uma lua na 8ª casa, ou até Câncer com uma lua mal posicionada, pode indicar ressentimentos contra a mulher, contra o feminino, contra a mãe, contra a família, ou até uma inclinação ao machismo. Plutão na 8 pode ser extremamente vingativo e provavelmente rancoroso. E pode cair num extremismo religioso, fanatismo ateísta. Virgem na 8, com o Mercúrio mal posicionado, pode indicar uma tendência a preconceitos, a nojos, tendência a dar sermões, lições de moral. Tendências sádicas podem acontecer com Capricórnio na 8ª. E preconceitos de classe ou de dinheiro, que também podem acontecer com Libra na 8ª. Esses exemplos, eles são extremos. Todas essas indicações extremas, elas passam pela cabeça, elas passam por aquele mapa, por aquela casa 8. É o lado negro dos sentimentos, dos pensamentos. Não quer dizer que tudo aquilo é expressado claramente. Ter consciência dos seus maus impulsos, dos seus maus sentimentos e pensamentos é uma boa forma de lidar com eles. A casa 8 reflete o seu perigo, né? O quanto você representa perigo, mas também o perigo do mundo. O quanto você se arrisca, o quanto você tem consciência dos perigos, até onde você vai. Aqui é um caso raro onde Júpiter pode ser um problema. Porque Júpiter é aquele cara legal, para ele tá sempre tudo bem, ele confia em todo mundo e ele é um pouco ingênuo. Mapas com Júpiter na 8 geralmente indicam pessoas um pouco ingênuas, que demoram para tomar consciência dos perigos do mundo, para identificar um perigo. Número 3. Segredos, mistérios, ocultismo, tabus, o que é proibido. Quando a gente fala em segredos, a gente às vezes confunde um pouco com a casa 12. Na casa 12 você não tem tanta consciência das coisas, né? É uma casa ligada ao inconsciente. Na casa 8 você sabe. Aqui ficam os seus segredos, aquilo que você não quer que os outros saibam, coisas que você faz secretamente ou pelo menos discretamente. E esse seu mundo secreto, ele tem muitos níveis. Uma parte disso se revela sim depois de bastante intimidade. Uma parte disso nem chega a se revelar para alguém por causa da casa 2, por causa dos seus valores. Você pode considerar que tem segredos, coisas em você que são imperdoáveis ou condenáveis, em desacordo com seus valores. Por isso é a casa da relação com os tabus. O que é tabu para você
Em alguns mapas, esses tabus, esses segredos, eles podem até exercer uma grande atração. Com Plutão nessa casa, por exemplo, parece que o mundo oculto, o mundo proibido, ele exerce um fascínio, ele exerce uma atração. Como tudo depende muito do mapa, de como a pessoa direciona aquela energia do mapa, essa atração na casa 8, ela pode direcionar para o mórbido, para o crime, ou para o ocultismo, para os mistérios da vida, para os mistérios da morte. De qualquer forma, quando você olha para um mapa com muitos planetas na 8, de 2 em diante, você já sabe que está diante de uma pessoa com muito interesse, com muita atração pelos mistérios, pelo oculto, pelo lado secreto da vida. Pode ser uma busca construtiva, de pesquisar cientificamente, de trabalhar em uma área forense, de pesquisar ou ler sobre a vida após a morte, sobre vidas passadas, ou com uma atração muito forte pelo mórbido, pelo tabu e por perversões. Agora, não querendo dar um sermão aqui, mas é importante lembrar que quando você lida com a casa 8, você está em um terreno perigoso. Por maior que seja a sua atração pela 8, sua confiança nos assuntos da casa 8, você está em um território de riscos, cheio de armadilhas. Basta você romper um determinado limite que você considera como limite na 8ª casa, fica mais fácil romper uma segunda vez. É a casa das tentações. É claro que você pode ter uma relação até bem saudável com a sua curiosidade, com seus interesses pelo oculto, uma casa de repente em Touro ou um Júpiter bem posicionado, bem colocado. Mas é especialmente arriscado querer ficar explorando o lado mais mórbido, mais terrível aí da vida com o Netuno nessa casa, por exemplo. Porque Netuno perde a noção do limite, ele se perde, depois não consegue voltar. Netuno cria vícios, né? Ele cria dependências. Um Plutão mal aspectado, o Plutão acha bonito, né? Acha interessante conhecer os esgotos da humanidade, mas se não tiver cautela, ele pode ficar por lá, ele pode se envolver por tudo isso. Urano ou Saturno, que podem ter uma curiosidade por temas mais mórbidos ou até atividades ilegais, precisam realmente tomar mais cuidado. Existem muitas outras formas de se relacionar positivamente com os mistérios, com o oculto da vida. Mercúrio na 8, por exemplo, com certeza gosta de histórias de mistério, aquelas histórias de quem matou, ou até de jogar xadrez. Sagitário pode ter atração por jogos com enigmas, palavras cruzadas, visitar lugares misteriosos. Virgem na 8 é um bom posicionamento para trabalhar com perícia, analisar provas. E é difícil enganar uma pessoa com Virgem na 8, porque ela encontra rastros, né, os detalhes deixados atrás de uma mentira. E Virgem na 8 também não costuma ser muito impressionável. Por ser uma casa que envolve questões pesadas, muitas vezes até negativas, Júpiter é um bom posicionamento nesse sentido, porque ele coloca um tipo de otimismo, de esperança, né? A maldade não é maldade, tudo pode melhorar, né? E mesmo em um momento raro aí de descida aos infernos do mundo, aquele Júpiter na 8 parece que joga uma mensagem de pronto, vai, já deu, já viu como é que é, vamos sair daqui. Então cuidado com as suas curiosidades aí na casa 8. A maldade do mapa, ela existe, mas ela não precisa ser estimulada, né? Você não precisa alimentar este monstro. Número 4, sexualidade. É muito interessante, né? Muito curioso como tanto o sexo quanto a morte, eles são assuntos da 8ª casa. Porque esses dois temas, eles aparecem associados muitas vezes. Um exemplo clássico é aquela expressão francesa, a petit mort, ou pequena morte, que é uma expressão usada para se referir à perda temporária de consciência durante o sexo. Assim como a casa 5 é o amor e a 7 é o casamento com ou sem amor, a 5 é o prazer, com ou sem sexo, e a 8ª é o sexo, com ou sem prazer. Porque assim como o casamento não está obrigatoriamente ligado ao amor, o sexo também não está obrigatoriamente ligado ao prazer. Aqui é a forma como a sua sexualidade é vivida e a sua visão sobre o sexo. Eu comentei isso para evitar aquela confusão entre casa 8 e prazer. Prazer e casa 5. Para algumas pessoas, o romance pode trazer muito mais prazer do que o sexo. Para outras, o sexo vai ter um peso muito maior e não depende nem da 5 nem da 7 para acontecer. O que você faz ou o que você gostaria de fazer sexualmente é um segredo, por isso fica na casa 8. E a origem da 8, a oposta dela que é a 2, onde ficam os seus valores, isso tem muita influência sim sobre a sexualidade. E essa informação é importante
quando a gente precisa analisar eventuais bloqueios, eventuais problemas sexuais. Porque muitas vezes um impulso sexual da 8, ele entra em conflito com os valores da 2. Você pode ter um Urano super liberal na casa 8, super experimental, e de repente uma 2 com um Saturno conservador, e aí as duas casas ficam em conflito. Ou, por exemplo, um Escorpião na 2, que tem entre os seus valores a lealdade, a fidelidade. Quando chega na 8, que fica em Touro, que é um signo ligado à sensualidade, aos prazeres físicos e tal, vai ser difícil manter, por exemplo, relações que envolvam sexo fora do casamento por muito tempo, porque entra em conflito com aqueles valores de fidelidade da segunda casa. Com Marte ou Áries na 8, costuma haver uma associação entre sexo e combate, sexo e luta. Bem aspectado, esse combate até que é moderado. Com aspectos mais tensos, mais difíceis, esse mapa pode querer associar o sexo à violência, seja como o agente da violência ou aquele que busca por agressividade no sexo. Essas análises elas ajudam a entender diferenças na visão sexual entre dois mapas. Esse mapa de Marte na 8, por exemplo, se ele for do tipo Marte dominador, ele pode se entender muito bem com um Virgem na 8, que busca agradar, servir. Plutão na 8 vai querer explorar muitas possibilidades e possivelmente quebrar alguns tabus, mas sempre com paixão, é sempre uma coisa muito intensa. Plutão na 8. Já Urano, apesar de ser também curioso como Plutão, ele é um planeta menos sexual. Ele é um andrógeno, do zodíaco. Ele pode ser aberto a experimentações, pode ser curioso, mas dependendo do que estiver envolvido com esse planeta, Urano na 8 é um posicionamento que pode muito bem passar por longos períodos sem vida sexual. Agora, Urano ou Saturno com maus aspectos, isso pode demandar uma atenção mais especial. Isso pode indicar algumas dificuldades muito específicas na área da sexualidade, ou tabus e desejos difíceis de administrar. Agora, uma coisa interessante, já que a gente está falando sobre segredos, é que se criou o mito do humano que só pensa nisso, o super acasalador, e a importância da sexualidade ela é variável entre os mapas, e ela representa coisas diferentes para cada mapa. Por exemplo, uma pessoa com um regente da 7ª casa na 8ª, é claro que a afinidade sexual vai ser um fator muito determinante no relacionamento. Um outro caso, Libra na 8, ele vai associar o sexo com algum tipo de parceria. Não precisa ser exatamente o casamento, mas tem que ter algum componente afetivo ali. Não é moralismo, é gosto mesmo. E a beleza física, do ponto de vista daquela pessoa, vai ser um fator importante de atração. Já uma pessoa com o regente da 8 na própria 8, ou da 1 na 8, ela consegue lidar com o sexo de uma forma separada do resto do mapa, independente dos laços envolvidos. Analisar bem essa casa, honestamente, vai te ajudar a se entender, sem moralismo. E sem esses manuais aí da moda, o que ele quer na cama, o que ela quer na cama, e muito pessoal. Porque o que determina a frustração nessa área, astrologicamente falando, não é a frequência de uma vida sexual, é uma vida sexual errada, desconectada em relação ao que o mapa quer. Número 5, morte, transformação. Você tem medo da morte? Curiosidade? Aqui a gente percebe a sua relação com o maior dos segredos, que é a morte e o que acontece depois dela. A questão específica só da morte, causas da morte, etc., é um assunto bem complexo que a gente pode falar separadamente num vídeo só sobre esse tema. Mas seria mais correto dizer que é uma casa dos riscos de morte, porque é a casa dos perigos, e ela alerta onde você corre riscos. Por exemplo, um Netuno mal posicionado é sempre um alerta para riscos de contaminação, de intoxicação, riscos com substâncias químicas em geral. Enquanto Marte, por exemplo, indica imprudência, excesso de coragem que fica se colocando em riscos à toa. Um Urano mal aspectado indica riscos em aglomerações no meio de multidões. É sempre bom evitar. Mas é também a sua visão da morte e do luto. Você está como exemplo, mais uma vez, o caso do acumulador, que é touro. O touro ele junta, ele vai guardando as coisas. Isso numa casa 8 não é muito bom quando ele guarda os sentimentos negativos daquela casa. Ele se apega à dor, ele se apega à perda. E apesar de ser um signo forte, ele é um signo que resiste muito às mudanças, resiste muito ao que ele não pode pegar, provar, resolver. Falando sobre depois da morte, a casa 8 é o seu legado, o que você vai deixar. Ou que você gostaria de deixar. Alguém com uma casa 8 forte sempre se preocupa com o que vai deixar para trás. E é bem provável que tenha, de fato, algo importante a deixar como legado.
Não necessariamente coisas materiais, até podem ser coisas materiais. Mas deixar um legado pode incluir outras coisas, né? Deixar uma descoberta, deixar uma contribuição qualquer específica. Na casa 8 forte existe aquele sentimento de isso precisa ficar quando eu for. E provavelmente precisa. Aliás, uma curiosidade é que o Sol na 8, ele costuma também apontar para sucesso póstumo, a pessoa que brilha após a morte. A casa 8 ela é polêmica, complexa, secreta e muito profunda. Cada um dos temas da 8ª casa merece realmente uma aula específica, né, sobre cada um. Por isso, essa foi uma introdução aos 5 assuntos principais abordados na 8ª casa. Se você achou essa explicação interessante, deixa um like no vídeo. Dúvidas? Pode deixar nos comentários. Se bem que, né, dúvidas com relação à 8ª casa, assim, nos comentários, se você preferir, você pode mandar por e-mail também. Se você não assinou, assine o canal para você continuar acompanhando as próximas casas, que depois a gente vai entrar também nos planetas, nos aspectos e com certeza voltar nesses assuntos que precisam ser mais explorados. E depois dos pecados da 8ª casa, a gente vai se confessar e pedir perdão na 9ª casa, a casa da fé e da religião. Até o próximo vídeo e um ótimo astral.